Ele não voltou comemorando, não voltou sorrindo, não voltou contando detalhes empolgantes. Quando o coração parou, os médicos correram. A sala ficou em silêncio. Equipamentos apitaram. Vozes técnicas se misturavam com a tensão do momento. Por alguns minutos, não havia reação, nenhum movimento, nenhuma resposta. Para quem estava ali, parecia o fim. Mas não foi. Depois de um tempo que parecia longo demais para quem assistia, o coração voltou a bater. Fraco no começo, instável, mas voltou. E quando ele abriu os olhos, havia algo diferente. Não era apenas alguém que tinha sobrevivido. Era alguém que tinha visto algo. Os dias seguintes foram estranhos. Ele falava pouco, observava muito. Parecia medir cada palavra antes de dizer qualquer coisa, como se estivesse esperando o momento certo. Até que, alguns dias depois, ele quebrou o silêncio. Disse que precisava gravar uma mensagem. Mas não era qualquer mensagem. Tinha prazo, tinha urgência, tinha data. Precisava ser antes da Páscoa. Quem ouviu aquilo achou exagero. Afinal, muitas pessoas passam por experiências intensas e voltam emocionadas. Talvez fosse apenas o impacto do que tinha acontecido. Mas não era isso. Ele insistia. Tem que ser antes da Páscoa. Ele não falava com medo. Falava com convicção. Não era desespero. Era responsabilidade. Segundo ele, durante aqueles minutos em que esteve sem sinais vitais, algo lhe foi mostrado com clareza absoluta. Não eram imagens confusas. Não era um sonho fragmentado. Era entendimento. E o que mais o marcou não foi o que viu, foi o que compreendeu. Ele dizia que muitas pessoas estão vivendo como se sempre houvesse mais tempo, como se as decisões importantes pudessem ser adiadas indefinidamente, como se a fé pudesse esperar, como se o perdão pudesse ser deixado para depois. E repetia algo que começou a inquietar quem estava ao redor. Antes da Páscoa, as pessoas precisam ouvir isso. Não era uma ameaça. Não era uma previsão de tragédia. Era um alerta silencioso. Ele começou a observar o comportamento das pessoas ao redor. Via a correria. Via as discussões. Via as distrações. Via a superficialidade com que muitos tratavam algo que deveria ser profundo. E aquilo o incomodava. Ele dizia que a Páscoa não é apenas uma data no calendário. Não é apenas tradição. Não é apenas reunião em família. Existe um significado que está sendo esquecido, e foi justamente isso que o abalou enquanto esteve do outro lado. Segundo ele, há uma diferença enorme entre conhecer uma história e compreender o que ela exige de nós. Ele voltou com a sensação de que muita gente está vivendo no automático, vivendo sem refletir, vivendo sem perceber que oportunidades de mudança têm prazo. E, de forma muito clara, afirmou: os dias antes da Páscoa são decisivos. Não decisivos para o mundo inteiro, mas para o coração de cada pessoa. Ele não mencionava catástrofes, não falava de destruição, falava de consciência, falava de escolhas, falava de um chamado silencioso que muitos estão ignorando. E quanto mais se aproximava a Páscoa, mais ele sentia que precisava cumprir o que havia prometido. Sim, ele disse que prometeu. Prometeu que, se tivesse a chance de voltar, avisaria. Avisaria antes, não depois. Antes, ele relatou que, naquele momento entre a vida e a morte, teve a sensação clara de que ainda não era o fim. Mas também entendeu que o tempo não é algo garantido como as pessoas imaginam. E isso mudou completamente a forma como ele via os dias. Cada amanhecer parecia diferente. Cada conversa parecia mais importante. Cada silêncio parecia mais profundo. Ele começou a procurar as pessoas com quem tinha pendências. Começou a resolver pequenas coisas que antes adiava. Começou a refletir sobre atitudes que considerava normais. E sempre voltava ao mesmo ponto. Precisa ser antes da Páscoa. Alguns começaram a perguntar o motivo. Ele respondia apenas: porque depois, para muitos, pode ser tarde demais, não no sentido que vocês estão pensando, mas tarde para decidir. Isso deixou todos intrigados. Tarde para decidir o quê? Tarde para mudar o quê? Tarde para fazer o quê? Ele ainda não tinha contado tudo, mas deixava claro que o aviso não era para gerar medo, era para gerar despertar.
Ele dizia que há uma diferença entre celebrar a ressurreição e viver como alguém que realmente entendeu o que ela significa. E, segundo ele, muita gente está celebrando sem entender. Os dias estão passando, a Páscoa está se aproximando, e ele acredita que existe uma oportunidade escondida nesses dias que antecedem essa data. Uma oportunidade que muitos ignoram todos os anos, mas que desta vez precisa ser encarada com seriedade. Ele pediu que a mensagem fosse gravada com calma, sem exageros, sem sensacionalismo, apenas com sinceridade. Porque, segundo ele, o que foi mostrado não foi espetáculo, foi clareza. E essa clareza trouxe uma responsabilidade que ele não consegue ignorar. Ele não sabe quem vai ouvir, não sabe quantas pessoas vão acreditar, mas sabe que precisava falar antes da Páscoa. Por quê? Segundo ele, algo está acontecendo silenciosamente dentro de muitas pessoas, e essa data marca um limite invisível para decisões que estão sendo adiadas há tempo demais. E o que exatamente foi mostrado? O que ele entendeu durante aqueles minutos entre a vida e a morte? Por que a urgência? Por que a insistência? É isso que você vai entender agora. Quando perguntaram a ele o que exatamente tinha visto, houve um longo silêncio. Não foi porque não queria falar. Foi porque, segundo ele, algumas coisas não são simples de explicar. Ele dizia que não viu cenas comuns. Não viu imagens aleatórias. Não foi como assistir a um filme. Foi como entender algo que sempre esteve diante dos olhos, mas nunca foi realmente percebido. Segundo ele, durante aqueles minutos em que esteve sem sinais vitais, houve um momento em que tudo parecia suspenso. Não havia barulho, não havia dor, não havia pressa. E então veio uma sensação, não de medo, mas de verdade, uma verdade difícil de ignorar. Ele relatou que teve a percepção clara de que muitas pessoas estão vivendo em estado de distração espiritual, não por maldade, não por rebeldia, mas por costume, como se a vida fosse automática, como se sempre houvesse depois. Depois eu resolvo, depois eu mudo, depois eu perdoo, depois eu me aproximo de Deus. Mas o que ele compreendeu ali foi algo diferente. Ele disse que lhe foi mostrado que a Páscoa representa mais do que memória. Representa decisão. E é justamente antes dela que algo acontece, não no mundo exterior, mas dentro das pessoas. Segundo ele, os dias que antecedem a Páscoa funcionam como um espelho. Um espelho que revela prioridades. Revela o que realmente ocupa o coração. Revela aquilo que foi colocado acima do essencial. Ele descreveu como se estivesse observando vidas sendo conduzidas por rotinas repetidas, enquanto o chamado silencioso ecoava, sem ser ouvido. E então veio a parte que mais o abalou. Ele disse que entendeu que há momentos na vida em que o céu silencia, não porque deixou de falar, mas porque já falou o suficiente. E esse período antes da Páscoa seria um desses momentos. Um tempo de decisão, um tempo de posicionamento. Não algo público, não algo espetacular, mas algo profundamente pessoal. Ele repetia que o aviso não era sobre um evento visível, era sobre uma oportunidade invisível. Segundo ele, muitos sentem um incômodo nos dias que antecedem essa data, uma inquietação difícil de explicar, mas ignoram. Ele afirmou que essa inquietação não é coincidência, é convite. Convite para rever atitudes, convite para reconciliar, convite para abandonar algo que já deveria ter sido deixado para trás. E então ele disse algo que deixou quem ouvia completamente em silêncio. Alguns vão sentir que precisam mudar antes da Páscoa, mas vão resistir. E essa resistência é o verdadeiro risco. Quando perguntaram risco de quê, ele respondeu apenas, de endurecer o coração. Não falou de tragédias, não falou de desastres, falou de algo muito mais silencioso. Segundo ele, o maior perigo não é o que acontece fora, é o que deixa de acontecer dentro. Ele contou que teve a percepção de que cada pessoa recebe oportunidades específicas de ajuste ao longo da vida, e que os dias antes da Páscoa são uma dessas janelas. Uma janela que não dura para sempre, não porque algo externo vai impedir, mas porque o coração pode escolher não ouvir novamente. Ele afirmou que viu pessoas sentindo vontade de pedir perdão, mas adiando. Viu pessoas desejando recomeçar, mas esperando o momento perfeito.
Viu pessoas sendo tocadas internamente, mas distraídas o suficiente para ignorar. E repetia: não deixem passar essa Páscoa como as outras. Quando perguntaram o que acontece se alguém ignorar esse chamado, ele não respondeu diretamente. Apenas disse: a próxima oportunidade pode não ter o mesmo peso. E isso ficou ecoando, porque ele falava como alguém que entendeu o valor do tempo, como alguém que percebeu que a vida não é apenas duração, é direção. Ele não trouxe medo, trouxe urgência tranquila, como alguém que sabe algo importante, mas quer que cada um descubra por si mesmo. Segundo ele, antes da Páscoa, muitas pessoas vão sentir um impulso de fazer algo que já vem adiando há muito tempo. E esse impulso não deve ser ignorado. Por quê? Segundo o que lhe foi mostrado, decisões pequenas nesses dias podem alterar caminhos inteiros. Ele concluiu essa parte dizendo algo que até hoje ninguém esqueceu. A ressurreição não é apenas algo para lembrar, é algo para viver. E viver exige resposta. E desde então, ele insiste: gravem isso, compartilhem isso, antes da Páscoa. Por quê? Segundo ele, o aviso não é sobre o que vai acontecer. Ele poderia ter guardado tudo para si. Poderia ter voltado à rotina. Poderia ter seguido a vida como se nada tivesse acontecido. Mas não conseguiu. Por quê? Segundo ele, quando alguém entende o valor de um minuto, nunca mais enxerga o tempo da mesma forma. E foi isso que mudou. Não foi apenas a experiência, foi a consciência. Ele disse que, durante aqueles minutos entre a vida e a morte, entendeu algo simples e profundo. A maioria das pessoas não perde a fé de uma vez. Perde aos poucos, na distração, na pressa, na falta de prioridade. E a Páscoa, segundo ele, é um marco. Não porque Deus muda nessa data, mas porque as pessoas têm a chance de mudar nela. Ele não falou sobre catástrofes. Não anunciou eventos específicos. Não trouxe previsões assustadoras. Trouxe algo muito mais desconfortável. Responsabilidade. Ele disse que cada pessoa que ouvir essa mensagem sentirá, de alguma forma, onde precisa ajustar. Alguns vão pensar em alguém que precisam perdoar. Outros vão lembrar de uma promessa que fizeram e não cumpriram. Outros sentirão que precisam retomar algo que abandonaram espiritualmente. E segundo ele, isso não é coincidência. É exatamente aí que o aviso toca. Ele afirmou que, antes da Páscoa, haverá um momento silencioso, talvez numa madrugada, talvez num instante de reflexão, em que cada um saberá o que precisa fazer, sem voz audível, sem espetáculo, apenas convicção. E a decisão será simples: ignorar ou responder. Ele deixou claro que o maior erro não é falhar, é adiar, porque o coração que adia demais começa a se acostumar, e o que era sensível pode se tornar indiferente. Ele disse que, se você está ouvindo essa mensagem agora, não é por acaso, não porque ele é especial, mas porque toda mensagem encontra quem precisa ouvi-la. E talvez essa seja a sua oportunidade antes da Páscoa, não depois. Antes da celebração, antes da rotina voltar ao normal, antes que a correria distraia novamente. Ele terminou dizendo algo que ficou marcado. Ainda há tempo, mas tempo é algo que precisa ser usado, não presumido. E agora a pergunta não é o que ele viu. A pergunta é: o que você vai fazer com o que sentiu ao ouvir isso? Por quê? Segundo ele, a Páscoa não é apenas lembrança de ressurreição. É convite à transformação. E todo convite exige resposta. Os dias estão passando. A decisão é silenciosa, mas é real. E talvez seja exatamente por isso que essa mensagem precisava ser gravada antes da Páscoa.